Aleluia. Sabe, no Antigo Testamento, Deus pediu o filho da promessa, Isaac, a Abraão. E Isaac quer dizer riso. Ele disse: entrega teu sorriso a mim. Por isso que nós cantamos: que entrego o meu riso ao Senhor. Aquilo que nós temos de precioso, aquilo que nós temos de mais precioso e mais importante para a nossa vida. Assim como Abraão entregou Isaac e Deus recebeu, ele não chegou a ser morto, mas Deus recebeu aquele sacrifício, Deus recebeu aquela oferta de Abraão. Então entrega também aquilo que você tem de mais precioso ao Senhor. Amém? É o teu riso? Aleluia. Glória a Deus. Eu queria falar um pouco hoje, nessa tarde. Me perdi aqui entre manhã e noite. Nesta tarde, algo que Deus colocou no meu coração e algo que também foi ministrado um pouco hoje pela manhã pelo pastor Guilherme. Ele falou um pouco sobre a oração, sobre a nossa busca incessante pelo Senhor e que nós precisamos buscar mais e mais porque os dias são difíceis. Os dias são maus e a gente precisa se preparar, a gente precisa estar fortalecido. Sabe, amado, um construtor, ele não vai cobrir a sua casa no dia da chuva, ele vai cobrir a sua casa em tempo de sol, porque quando vier a chuva ela já está coberta e a água não vai entrar na sua casa. Assim também é como um homem prudente, um homem que é diligente, ele não vai se preparar no tempo da adversidade, ele se prepara antes, amém? Porque quando chegar o dia mau, e a gente vai chegar nesse versículo, estarmos preparados, estarmos completamente habilitados, completamente seguros de tudo aquilo que nós temos para enfrentar, temos armas e artifício suficiente para poder vencer toda a arma do diabo, todo o intento de Satanás contra a nossa vida, porque o diabo ele não vai brincar de ser diabo, ele não está brincando de ser diabo, ele não vai parar enquanto você avança, pelo contrário, ele vai continuar sendo diabo, porque esse é o papel dele, de tentar nos parar, de tentar nos destruir. A Bíblia diz que o ladrão ele veio para roubar, matar e destruir. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O diabo é mentiroso, o diabo é o tentador, o diabo é aquele que sempre faz tudo para que você não avance, para que você não conquiste, para que você não tenha intimidade com o Senhor, não tenha intimidade com o Espírito Santo. Mas Deus já te deu o Espírito Santo, o Espírito da verdade, para te guiar em toda a verdade, para te conduzir em coisas que você ainda não tem uma preparação natural, mas pelo Espírito você pode ser usado, você pode ser capacitado pelo Senhor para poder enfrentar. E a gente vai falar sobre os desafios da fé cristã nesses últimos dias, amém? E nós precisamos estar preparados, amém? Estamos aqui na igreja para ouvir uma boa palavra, para receber uma boa palavra, mas não é para ficar somente aqui dentro, não é para praticar cristianismo dentro da igreja, é para praticar o cristianismo também lá fora, amém? O mundo está cheio de cão, está cheio de feras querendo nos devorar, querendo nos apontar, querendo nos tirar do foco, olhar uma brecha, olhar uma falha nossa para poder nos condenar. Mas a Bíblia diz, Romanos 8:1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então não é o que o mundo diz, mas é o que a palavra de Deus diz, em que eu vou me apegar, em que nós vamos nos apegar. Amém? E eu quero que você abra lá em 2 Timóteo, capítulo 1. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele dá uma instrução para Timóteo, que também serve para a nossa vida, para que a gente seja diligente e perseverante naquilo que precisamos cumprir. Fernando hoje está ativo.
Então, 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 em diante, diz o apóstolo Paulo: dou graças a Deus, a quem sirvo, com a consciência, estou lendo na versão NVI, tá? Desculpa aí, mídia. A quem com a consciência limpa, como os serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Versículo 5, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Eu estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, diga de poder, de amor e de equilíbrio, ou moderação, depende da sua versão. Amém? Versículo 8, portanto, não se envergonhem de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. Versículo 10, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Amém? Então Paulo está falando com Timóteo. Timóteo se tornou o pastor de uma das maiores igrejas daquela época, igreja de Éfeso, e ele passou por muita dificuldade em relação à sua imaturidade, à sua pouca experiência, mas Paulo diz para Timóteo: olha, você não recebeu um espírito de medo, você não recebeu um espírito de temor, de andar medroso. Você recebeu um espírito de poder, de amor e de moderação, ou de equilíbrio, dependendo da versão. Então ele encoraja Timóteo para que ele continue avançando, para que através daquilo que ele recebeu no seu espírito, ele possa exercer. Ainda que se levante as circunstâncias, ainda que se levante as perseguições, ele precisaria permanecer firme. Não na própria força, não na própria sabedoria, mas no poder de Deus que agora está habitando dentro dele. Daquilo que ele tinha recebido no seu espírito e uma graça capacitadora para ele exercer a sua vocação em Cristo Jesus. Amém? E aqui a gente traz um destaque, principalmente aqui no versículo 7, onde ele diz o poder, amor e moderação. E essa palavra moderação, ela vem da palavra grega sofronel. Sofronel é a junção de duas palavras, a palavra sozo, que a gente conhece como salvação no grego, e a palavra fronel, que significa um pensamento ou uma mentalidade adequada, um pensar, ser sábio. Então, moderação é você ser guiado com moderação, é você ter uma mente equilibrada, você ter uma mente protegida pelo Espírito. E através desse tipo de mente, através dessa forma de pensar, dessa mentalidade transformada pelo Espírito, dia após dia, você pode vencer todas as coisas, tudo aquilo que se levantar. Nada vai ser empecilho para você, porque agora você tem algo dentro de você que vai te capacitar a fazer com que você pense nas coisas lá do alto. Seja uma pessoa sábia, tenha sabedoria, não seja uma pessoa inteligente, mas seja uma pessoa sábia no Espírito. Seja recebendo a sabedoria que vem de Deus. Aquela sabedoria que diz lá em Tiago capítulo 1, versículo 5. Se alguém precisar de sabedoria, peça a Deus que Ele dá sem
e a ninguém impropera. E diz que Timóteo, ele recebe essa instrução de Paulo, e ele começa a exercer, ele começa a vencer. E sabe a diferença entre uma pessoa inteligente e uma pessoa sábia? Que diz que uma pessoa inteligente, ela cai numa situação, cai numa cilada, mas ela procura meios para sair daquele buraco, sair daquele lugar de escassez, sabe? E o sábio, ele já não teria caído naquele lugar, ele não teria caído naquela situação. Por quê? Por causa da sabedoria. E a gente vai entender um pouco dessa sabedoria dada pelo Espírito, conduzida pelo Espírito, porque se nós dermos ouvidos a tudo aquilo que o Espírito Santo quer nos dizer, quer nos conduzir, amados, a gente não vai cair em nada, em nenhum buraco, em nenhuma armadilha que o diabo tenta colocar. Amém? Aleluia. Então significa uma mente protegida, uma mente equilibrada, é totalmente ao contrário de uma mente que é inclinada ao medo, ao pânico, ou a que não é uma mente conduzida ou instruída pela palavra. Paulo diz, olha, você não recebeu um espírito de medo, você não precisa andar nesse medo, você não precisa ter medo de nada, porque dentro de você existe um espírito de amor, dentro de você existe um espírito que te dá proteção, dentro de você tem um espírito que vai te dar confiança naquilo que você faz. Amém? Obedecendo a palavra do Senhor, fazendo aquilo que está escrito na palavra, então Timóteo ele vai avançar, e assim também para a nossa vida. Nesses últimos dias, vão se levantar com mais intensidade. A Bíblia fala sobre essa questão das coisas que se levantam, dos últimos dias, das dificuldades, sinais que vão acontecendo. A gente sabe disso, a palavra de Deus ela não nos nega, ela não oculta essas coisas, mas ela nos dá essa instrução para quê? Para que a gente se prepare, para que a gente seja fortalecido. Mas não há tempo mais de a gente brincar de ser crente, vir para a igreja só para ouvir uma palavra, depois segunda-feira continuar uma vida normal, uma vida como se nada tivesse acontecido. Ei, você recebeu um espírito de amor, de moderação e de poder para você operar lá fora. Amém? Aleluia. Então aquilo que a gente recebe aqui na igreja são uma carga, uma recarga de bateria espiritual, para que a gente possa viver lá fora, para que a gente possa expor aquilo que está dentro da gente, exalando o bom perfume de Cristo. O pastor Guilherme falou hoje pela manhã, você vai passar a transmitir ou transferir, né, ou exalar o mesmo cheiro do cheiroso, que é o nosso Pai. Amém? Mas a gente só vai conseguir fazer isso se a gente estiver próximo a Ele, se a gente estiver conectado a Ele. Amém? Aleluia. Essa mente equilibrada e protegida nos dá a capacidade de nós vivermos bem nesses últimos dias. Por mais que sejam perigosos, por mais que sejam dias difíceis, mas você não vai estar só. Você não vai estar abandonado, você não vai estar ao léu. Deus não te salvou, te tirou de um lamaçal de pecado, te livrou do inferno, para que você viva uma vida de qualquer jeito e te deixar abandonado. Não, Ele te dá capacidade, Ele te dá graça, Ele te dá poder, Ele te dá moderação, uma vida equilibrada, uma mente protegida. Sabe, quando Efésios fala lá no capítulo 6 sobre as armaduras, ele nos dá equipamentos, né? Ele faz uma comparação com um soldado romano e ele cita algumas ferramentas, algumas armaduras, né? E ele fala sobre o capacete da salvação. Esse capacete da salvação é um capacete que vai nos livrar de todos os dados inflamados do maligno, tudo aquilo que ele tenta jogar na nossa mente para tirar a nossa atenção, tirar o nosso foco, que é o Senhor Jesus. Amém? Para quê? Para que a gente possa pensar nas coisas lá do alto. Mas para isso também precisa existir um esforço nosso, uma nossa parte. O que é que nós devemos fazer em relação a isso? O que é que eu estou fazendo com a palavra que eu tenho recebido? Eu preciso me fortalecer.
Eu preciso pegar essa palavra, sair do logos e transformar em rema para a minha vida. Por isso, quando a gente faz o rema, não é um curso comum, mas é algo que é para a gente ter uma prática diária. É para ter uma transformação na nossa vida. E a frase que a gente usa é justamente essa: o rema mudou a minha vida. Por quê? Porque a gente ouviu uma boa palavra e a gente colocou ela em prática. Mas eu conheço gente que fez o rema e não fez nada com aquela palavra. E não aconteceu nada na sua vida. Por quê? Porque existe uma responsabilidade nossa com aquilo que a gente está recebendo. Amém? Aleluia. Seria injusto da parte de Deus se Ele nos desse uma vida cristã e não nos desse meios para a gente viver essa vida cristã com eficácia. Mas Ele nos deu o seu Espírito. Ele nos deu graça capacitadora para obedecer seus mandamentos. Amém? Aleluia. Avança um pouco, 2 Timóteo, capítulo 3. Só o versículo 1. Ele continua dizendo aqui, ó: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Na sua deve ter dias difíceis, tempos difíceis, não é isso? E ele traz uma sequência, uma extensão de coisas e acontecimentos sobre a própria humanidade. A gente não vai ler para a gente ganhar tempo, mas ele diz aqui: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos terríveis. E o apóstolo Paulo está instruindo Timóteo, porque esses dias virão, esses dias hão de acontecer, e ele precisa estar preparado. Essa palavra difícil, a palavra difícil aqui dentro do texto, né, quer dizer a palavra grega chalepos, que significa alguma coisa que é literalmente difícil, perigosa ou cheia de riscos. Então o que ele quer dizer aqui? Trata-se de uma advertência profética para fazer saber aos que vivem nos últimos dias que serão confrontados por um período estranho como a humanidade jamais experimentou ou nunca viu antes. Por quê? Porque esses dias eles estão acontecendo e vão ficar ainda piores. Essas coisas vão aumentar, mas a igreja de Cristo, ela está aqui na terra para fazer a diferença. Eu e você estamos aqui porque somos o corpo de Cristo, para a gente demonstrar que o Deus a que nós servimos, Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele habita em mim e habita dentro de você. E a gente precisa expressar isso, a gente precisa demonstrar a nossa vida em quem nós somos e em quem nós estamos. Amém? Pela nossa própria força não, pelos nossos próprios méritos não, mas por aquilo que Deus fez em nós, enviando o seu próprio Filho em pessoa humana para morrer, para derramar o seu sangue, para hoje nós estarmos aqui testemunhando, falando dos feitos do Senhor. Amém? É inegável aquilo que Ele fez na minha e na tua vida. Não tem como a gente negar. Você nunca viu Jesus, você nunca presenciou Jesus, mas existe uma fé dentro de você que te dá a certeza de que Ele é verdadeiro. Nenhum relatório, nenhum argumento pode nos fazer tirar essa certeza, pode nos fazer desistir dessa verdadeira crença que nós temos no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, viver esses últimos dias requer de nós uma maior sensibilidade com o Espírito Santo de Deus. Aquilo que eu venho falando, nós precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo. Se nós queremos nos preparar, não só em ouvir uma palavra, não só em receber a palavra de Deus, mas também em ouvir a instrução do Espírito Santo, em detalhes,
em coisas, em caminhos que a gente deveria ir, e Deus diz, não vá por aqui, vá por ali. Não vá pela direita, vá pela esquerda. Não vá por aqui, vá pelo meio. Então Ele vai nos dar instruções, mas a gente precisa estar sensível para isso. Ele quer ser o nosso líder, Ele quer liderar a nossa vida, e a gente precisa deixar Ele fazer isso, amém? Deixar Ele tomar a rédea, deixar Ele tomar a frente, para que Ele possa nos conduzir no caminho verdadeiro, naquele caminho que Deus preparou para a gente seguir, que Ele vai nos conduzir. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 14, ele diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então você é filho de Deus, então você é guiado pelo Espírito de Deus. Amém? O Espírito de Deus, Ele está aqui para nos guiar, para nos conduzir. Amém? E essa palavra guiar, ela é no grego ago, A-G-O. E dá a ideia de alguém estendendo a mão para te guiá-lo com gentileza. É como se alguém estivesse te conduzindo com toda a educação, com toda a gentileza. E essa é a ideia do termo guiar aqui no texto. Ele vai te fazer guiar. Ele vai te guiar dessa forma, sem pressão. Mas você precisa estar sensível à voz dele. Você precisa estar sensível àquilo que ele está dizendo. Ele vai te guiar em toda a verdade. Lá em João capítulo 16, 13. Abre lá, por favor. João 16, versículo 13. Ele diz, mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade e não falará de si mesmo. Falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Amém? O Espírito Santo pode trazer à nossa memória, pode trazer ao nosso espírito algo que está por vir, algo que está para acontecer. Para quê? Para nos preparar. Amém? Então algo que eu não esteja vendo, algum perigo que esteja na minha frente, né, que está dentro daquela rota que eu estava fazendo, diz, não, mude a rota. Mude a rota porque lá na frente tem algo assim, assim, e vai ser perigoso para você. Mas se eu não der ouvido, se eu ignorar essa instrução e continuar, lá na frente eu vou quebrar a cara. Lá na frente eu vou dar com as ventas na parede. Dar com os burros na água, como diz o nordestino. E ele não quer isso para mim. Não quer isso para você. Tem um testemunho do nosso bispo Guto, presidente do Ministério Verbo da Vida, e ele disse que certo período ele ia viajar de férias com a família, a esposa e as filhas, e eles prepararam tudo, se organizaram, fizeram as malas, mas quando eles estavam ali para sair, o Espírito Santo disse, não vá. E ele disse, tá certo. E chegou e contou para a esposa, a Suelen, e disse, Suelen, o Espírito Santo disse para a gente não ir. E ela disse, tá certo, então a gente não vai. O Espírito Santo está dizendo para não ir, então a gente não vai. Aí perguntaram a ele, ô bispo, e se o senhor tivesse ido, o que é que ia acontecer? Ele disse, eu não sei, eu não fui. Da mesma forma era conosco. Quando ele disse, não vá, meu irmão não queira nem saber o que é. Creia que é um livramento. Creia que é algo que Deus está te livrando de você não sofrer um dano, não ter um prejuízo com a tua própria vida, com bens. A instrução, segue a instrução, obedece a instrução. Mas para a gente obedecer a instrução, a gente tem que aprender a ser sensível. Hoje pela manhã nós tivemos aqui um momento, um período de oração, 10 minutos, depois mais 10, depois um período de oração em línguas. E sabe, amados, isso tem que ser coisa constante na nossa vida. Aqui é bom ter um ambiente propício
tal, um ar-condicionado, uma musiquinha, tal. Mas lá na sua casa, cachorro latindo, menino chorando, fica mais difícil, muitas distrações, furão, querendo roubar ali do teu momento. Mas a gente tem que aprender a tirar esses tempos com Deus. Temos que aprender a ser sensíveis à voz do Espírito. Porque Ele não vai falar aqui, algumas vezes Ele vai falar audivelmente, mas muitas vezes Ele vai falar no teu espírito, no teu coração, a percepção no teu espírito. Amém? E isso vai nos fazer crescer e avançar. Aleluia. A palavra anunciar, ele diz que anuncia, né, aqui em João capítulo 16, 13. Essa palavra anunciar, no grego, ele indica alguém que guia um viajante. Guia um viajante a rota mais segura em meio a um país ou um lugar desconhecido. Sabe quando alguém chega a um lugar que você nunca foi e você precisa de um guia, precisa de alguém que te diga qual é o caminho que você precisa andar, qual é o caminho que você precisa percorrer para não se perder, para não perder tempo. Então o Espírito Santo, ele é o nosso guia em meio a uma terra desconhecida. Em meio a coisas que terras que você ainda não pisou, ainda não conhece, eu falo espiritualmente. Mas ele faz essa comparação, como alguém chega num país estranho e não sabe andar, mas vem aquele guia. É por aqui. É por aqui. Ele está nos anunciando, ele está nos direcionando para o propósito de Deus, para chegarmos naquilo que Deus quer. Amém? O Espírito Santo sabe como nós podemos evitar cada armadilha posta por Satanás. Sabe, a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E ele nos livra do laço do passarinheiro. Enquanto nós estivermos debaixo da sua potente mão, enquanto nós estivermos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós nunca vamos cair em nenhuma armadilha. Amém? Porque Ele não vai deixar. Ele é o maior sábio. Ele é mais sábio do que eu e do que você. E Ele vai fazer com que a gente ande num caminho reto. Ele tem as estratégias certas para a gente não tropeçar. Ele tem as estratégias certas para a gente não cair, para a gente não retroceder. Ele sabe como nos guiar. Ele sabe como nos conduzir. Deixa o Espírito Santo ser o teu líder. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Amém? Lá em Efésios capítulo 6, versículo 10. E aquilo que a gente falou no começo. Efésios 6, 10. Diz: finalmente, fortaleçam no Senhor e no seu forte poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas ou tenebrosos, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Versículo 13. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Amém? Permanecer inabalável. E aqui no texto a gente encontra a palavra se fortalecer, ficar firme e resistir em Deus. A Bíblia diz que precisamos nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Mas a gente só vai poder resistir ao diabo depois que a gente se sujeitar a Deus. Amém? Está debaixo da ordenança de Deus, está debaixo dos seus princípios, da sua lei. E dessa forma a gente pode resistir ao diabo. Aquele que fica titubeando ou de um lado para o outro, uma hora serve a Deus, outra hora está servindo ao diabo, é um pé na igreja, um pé no mundo.
Ei, meu irmão, essa pessoa se torna fraca. Essa pessoa se torna uma presa vulnerável. Alguém que seja fácil do diabo conduzir. E às vezes o diabo não quer você totalmente para ele. Se você está nessa forma para lá e para cá, para ele está tudo bem. Porque em cima do muro, o muro é dele. Quem está em cima do muro está do lado do diabo. Não tem outra. Ou está com Deus ou está com o diabo. Ou serve ao Senhor ou serve ao diabo. E quando nós nos convertemos, passamos a ser filhos dele, passamos a servir ao Senhor. Amém? E ele quer que a gente se fortaleça nele, para que a gente possa resistir num dia mau, quer que a gente fique firme nele, porque todas as vezes que vierem coisas contra a nossa vida, e vão vir, mas a nós vamos ficar firmes, nós vamos permanecer firmes. Amém? Resistindo em Deus, todas essas afrontas. Aleluia. Eu quero que você abra aqui em Hebreus. Abre primeiro em Tiago capítulo 1. Depois a gente vai para Hebreus. Tiago capítulo 1, versículo 21. Que diz: portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade de que prevalece, e aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Agora vai para Hebreus, capítulo 10, versículo 22, e eu vou encerrar com esse. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos-nos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E esse dia está com D maiúsculo, é o dia da vinda do Senhor. E nós precisamos estar prontos, preparados, precisamos estar com a nossa vida no altar do Senhor. Amém? Se algo precisa ser consertado, amado, não perde tempo, não espera, seja rápido, seja veloz em se arrepender, seja veloz naquilo que você precisa fazer. E lá em Tiago, capítulo 1, 21, eu li, e continuando, ele diz: olha, não sejam apenas ouvintes, mas sejam também praticantes daquilo que você tem ouvido. Amém? Pegar essa palavra e colocar ela em prática, pegar essa palavra e trazer ela para a nossa vida diária, nosso cotidiano, porque a gente é crente não só na igreja, mas nós somos crentes aonde quer que nós vamos. Amém? Testemunhar daquilo que Deus fez na nossa vida. Amém? A nossa vida deve ser uma vida diferente. Pessoas devem olhar para a gente e fazer uma comparação do sem Cristo e com Cristo. Por quê? Porque existe uma diferença. Existe uma luz, existe um brilho no nosso rosto. Por quê? Por causa da graça de Deus, por causa da unção de Cristo em nossa vida. Ele nos tirou desse lamaçal e nos colocou em uma posição de filho, uma condição de herdeiro, uma posição em que a gente pode herdar tudo aquilo que o nosso Pai tem. Amém? Temos acesso a tudo aquilo que é dele. Amém? Nós não somos donos do mundo, mas nós temos acesso. Ele diz: olha, se quiseres e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Vocês vão ter acesso a tudo aquilo que vocês quiserem. Mas nós temos que ter essa consciência de filho. Temos que ter essa consciência de que nós não pertencemos mais a este mundo. Ele diz: olha, o Espírito Santo, que o mundo não conhece, mas vós conheceis.
O mundo não pode andar pelo Espírito, mas nós podemos. O mundo não pode ser guiado pelo Espírito, mas nós podemos. O mundo não tem a mente de Cristo, mas nós temos a mente de Cristo. Somos diferentes. Não por mérito, como eu falei, não é mérito nosso, não tem nada a ver comigo, mas tem a ver com Ele. Porque dele, para Ele, são todas as coisas. São todas as coisas. A Bíblia diz em Efésios que tudo converge nele. Toda a nossa rota, tudo aquilo que nós fazemos, amado, tem que convergir em Cristo. Porque a nossa vida está fincada nele, está estabelecida nele. Amém? Eu queria chamar Nino aqui. Pode vir um louvor. E Deus, Ele tem nos conduzido, amados, a fazer a sua vontade. Tem nos conduzido para que a gente possa viver uma vida cristã, cheia de desafios, sim, mas que a gente possa aprender nele, que nós temos todas as armas que nós precisamos. Nós olhamos para a vida de Davi, quando Davi foi confrontar aquele gigante, e ele disse: eu desafio ele, eu vou contra ele. E pegaram ele, o rei Saul chamou ele e outras pessoas, e colocaram nele as armadura. Obrigado. Colocaram as armaduras nele, ele ficou ali todo guenzo, com aquelas armaduras, não podia nem se mexer, porque ele não tinha estrutura para vestir aquela roupa. E ele disse: não, eu não vou com essa armadura, eu não vou com as armas humanas. E ele diz: eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou na força do poder do Senhor dos Exércitos. O mesmo que me fez vencer um leão, o mesmo que me fez vencer um urso, eu também vou vencer esse gigante. Não com armas humanas, mas com armas espirituais. Nunca na vida uma pedrinha podia derrubar um gigante daquele. Ali é pretexto. As pedrinhas foi só o pretexto. Mas o gigante caiu. E aquilo que Davi falou, o que ia acontecer com o gigante, ele fez. Aleluia. E como a Bíblia diz, a nossa luta não é contra seres humanos, não é contra a carne nem o sangue, mas contra as hostes, contra os poderes que se levantam. Mas a gente está firme. Nós estamos firmes. Nós estamos firmes nele. Uma mente protegida, uma mente equilibrada. Poder, moderação, sem medo. Você não precisa andar com medo. Você não é mais escravo do medo. Porque foi implantado no teu espírito algo que te dá coragem. Algo que te faz ser ousado no Senhor. E a Bíblia fala, acho que está lá em Pedro, não sei se é a primeira ou segunda carta de Pedro, e ela diz que nós precisamos aprender, nós precisamos conhecer as Escrituras. Por quê? Porque nós vamos ser confrontados. Por que você é filho? Por que você é salvo? Por que o Espírito Santo habita dentro de você? E a Bíblia diz que a gente precisa estar instruído. Ter a resposta na nossa língua. Ter a resposta na nossa boca. E a gente só vai saber disso quando a gente entender quem a gente é. E onde nós estamos. A Bíblia diz que nós estamos assentados juntamente com o Senhor Jesus à destra de Deus. Aonde as bênçãos do Senhor já foram derramadas, já foram liberadas. Bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Se tem alguém aqui que ainda não fez essa aliança, ainda não entrou nessa condição de ser feito filho de Deus. Ah, pastor, mas todo mundo é filho de Deus. Bom, segundo a Bíblia, não. Porque a Bíblia diz, em João capítulo 1, versículo 11, diz que ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam.
mas todos o quanto receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Então existe a criatura e existem os filhos. Quando eu passo a receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu saio de criatura para filho. Eu mudo de posição. Por quê? Porque a minha natureza também é mudada. A minha natureza é transformada. Eu sou agora regenerado pela palavra. E como diz lá em Tiago, capítulo 1, 18, diz que é como eles nos resgatássemos, como se fossem os primeiros frutos da sua criatura. Filhos de Deus. Tem alguém aqui que quer fazer essa aliança e quer experimentar uma vida nova? Você não precisa deixar aquilo que você acha que é errado, mas se você receber, Deus, o Espírito de Deus vai te fortalecer para que você tenha força suficiente para deixar essa vida que você não está agradando, essa vida que não te conduz a lugar nenhum, ou pelo contrário, só vai te conduzir a uma vida longe de Deus. Mas Deus, Ele te quer fazer, Ele quer fazer em você algo novo, uma vida nova, uma pessoa nova, uma nova criatura, uma nova criação nele, tornando o sacrifício de Cristo verdadeiro em tua vida. Tem alguém? Você levanta sua mão e a gente ora por você, a gente celebra, faz uma grande festa. Todos salvos, todos libertos. Aleluia, aleluia. Sabe, queridos, precisamos nos preparar nesses últimos dias, porque a Bíblia diz que os dias são maus, que nós precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Precisamos absorver tudo aquilo que Ele tem nos dado gratuitamente em Cristo, mas a vivenciar cada promessa. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus.